negociação de atacante muito esperada pela torcida foi fechada e o anúncio está muito próximo. Além disso, tem José Boto na mira da Europa, podendo sair do Flamengo. Tem a Carminha Verde lá, a Leila Pereira, seguindo no recalque, na dor de cotovelo, falando besteira. E o Pedro dando declaração surpreendente sobre a final do Mundial. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha. Depois da classificação na semifinal do Mundial, me dei uma folguinha nesse domingo, recarregar as baterias pra gente começar essa semana com tudo, semana de final de Mundial de Clubes Flamengo e PSG. Flamengo que teve folga nesse domingo, depois do jogo. Hoje tem treino já às 10 da manhã. Amanhã também tem o último treino antes da grande final. E o Flamengo segue essa preparação aí para enfrentar o Paris Saint-Germain, que vai acabar tendo um time mais completo do que era esperado. Marquinhos viajou para lá, Dembélé também. Não temos certeza ainda se eles vão ser titulares, né? Porque eles vêm de lesão. Mas o Hakimi acaba sendo o único desfalque dos maiores que foram mencionados antes do Mundial. Vamos ver, vamos acompanhar para ver quem de fato vai estar em campo, né? Na final. Antes de continuar, vou lembrar vocês que durante o vídeo todo tá passando aqui um monte de camisa, de link de produtos muito legais do Mengão, tanto para o Mercado Livre, para Shopee, para Magalu, para Netshoes. E Natal tá chegando, você que quiser garantir o presente para um familiar seu ou se dar um presente, entra pelo meu link e me dá aquela moral para me ajudar aqui no canal. E se você quiser entrar no site e escolher qualquer outro produto, também me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Beleza? Vamos seguir aqui. Por quê? Desculpa. Antes da partida contra o Pyramids, se falava muito sobre questão de desgaste físico que poderia acontecer no jogo e tal. E depois da partida, o comentário ali interno do Flamengo é de que o Flamengo conseguiu dosar muito bem o jogo. Dentro do clube, a comissão técnica entende que a equipe fez uma atuação perfeita na semifinal. Dominou, fez o gol, passou ilesa, sem sustos e ainda não se desgastou tanto como foi contra o Cruz Azul. Além do resultado em si, o desgaste excessivo era a maior preocupação do Flamengo, já que o Mundial é uma competição de tiro curto e contra o PSG ainda, né, a final. Então, as informações, o sentimento interno do Flamengo é de que o jogo acabou sendo muito bom em todos esses sentidos. Não só pelo placar em si, mas porque o Flamengo conseguiu ter esse domínio e não cansar, não desgastar e não ter novas lesões na semifinal contra o Pyramids. E de fato, é isso tudo aí que aconteceu mesmo, né? Relacionados com Marquinhos, mas sem Hakimi, PSG divulga a lista de relacionados para a final do Intercontinental contra o Flamengo. Como a gente falou, Marquinhos e Dembélé estão relacionados, eles que tinham uma lesão, né? Vem de lesão, havia essa dúvida aí sobre a participação deles. Os relacionados são Lucas Beraldo, Marquinhos, Zabarnik, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Gonçalo Ramos, Dembélé, Desiré Doué, Vitinha, Licandin, Lucas Hernandes, Maiolu, Nuno Mendes, Barcola, né? O Lucas Chevalier, que é o goleiro deles lá, que pagaram não sei quantos milhões, Zaire Emery, Matvei Safonov, Quentin Jantu, Mbaye, Pátio João Neves e Renato Marim. Esses são os nomes. É um time muito bom, de muitos jovens jogadores que jogam muita bola, mas o Flamengo é Flamengo e a gente tem sempre que acreditar nessa vitória no Mundial. O Flamengo vai para cima, muito bem preparado, muito bem treinado pelo Felipe Luiz e tem totais condições de vencer, principalmente se o Pedro estiver bem para jogar pelo menos um tempo maior do que jogou contra o Pyramids no segundo tempo, de repente. Então,
Acho que pode ser um fator aí muito decisivo essa participação aí do Pedro, né? Departamento médico vazio. Falando em Pedro, pela primeira vez desde 2025, o Flamengo está com o departamento médico vazio, com o retorno do Queixada. Todos os jogadores estão à disposição de Filipe Luís para a final do Mundial de Clubes contra o PSG, nessa quarta-feira, às 14h. Sensacional a informação e vamos tentar, né? O Flamengo, esse ano, ele teve poucos momentos ali de muitas lesões acumuladas no mesmo momento, assim, né? Mas até que de forma geral, se a gente for levar em conta a quantidade de partidas e a intensidade do jogo do Flamengo, o Flamengo conseguiu administrar muito bem. Ele ficou com a maioria dos jogadores à disposição numa grande parte aí do ano. Um bom trabalho. Acho que, no fim das contas, o saldo é positivo se a gente for considerar o trabalho aí do time médico, o time de fisiologistas do Flamengo, né? Então, vamos seguir aqui falando sobre o Jorginho, que deu entrevista falando sobre o segredo do Flamengo num jogo contra o Paris Saint-Germain. E aí ele falou o seguinte: o importante agora é descansar, recuperar bastante as energias, mas sabemos que será um jogo bem difícil. Eles estão dando uma importância para esse jogo. Pelo que eu entendi, eles pouparam. Então, com certeza, é descansar e se preparar para esse grande jogo. PSG, de fato, poupou na última rodada do francês, jogo contra o Metz. Acabou vencendo por 3-2, mesmo com o time reserva, mas poupou bastante gente, deixando claro aí que eles estão focando nessa final do Mundial, né? Vamos ver quem é que vai a campo aí para essa partida. Agora, uma entrevista e uma declaração que o Pedro deu, dizendo que ele evitou usar a perna esquerda naquela finalização com medo de uma lesão nova. Então ele falou o seguinte: primeiro, uma prévia aqui, no lance da partida, Pedro finalizou de carrinho, com a perna errada, né, com a direita. Na verdade ele é destro, mas o ângulo ali era para a perna direita. Na jogada em que se esperava a finalização de canhota, camisa 9 esticou a direita, receio de forçar o músculo, recém-recuperado, pronto para a final. O ídolo rubro-negro se colocou à disposição de Filipe Luís para encarar o PSG da França. E aí ele falou o seguinte: estou bem, claro que tive pouco tempo de treinamento com o grupo, foram só 2 treinos. Estou apto, disponível para a final, recuperando a confiança. Em um lance ali que poderia ir com a esquerda, não fui para evitar qualquer coisa, porque quarta-feira já é a final ali, já estava 2-0. Estou bem, me sentindo confiante para ajudar na final. Tá aí o Pedro falando detalhes aí desse momento que ele fez aquela finalização, o goleiro defendeu. O lance ali, porra, se sai aquele gol do Pedro ia ser sensacional, para dar mais ânimo ainda para ele, pro jogo, mas ele vai jogar e acho que pode ser o cara aí do gol do título, hein? Mais cinematográfico do que isso seria só um gol do Juninho Peperca para fechar o ciclo dele no Flamengo. A gente vai falar já já aí de uma possível, provável e quase certa venda dele aí pro futebol mexicano. Mas antes disso, a gente tem que falar da Carminha, porque segue um recalque absurdo da Leila Pereira em relação a qualquer coisa que venha do Flamengo. Uma dor de cotovelo sem tamanho. Leila Pereira minimiza títulos do Flamengo e aponta culpado para fracassos do Palmeiras. A dor de cotovelo de Leila Pereira em relação ao Flamengo não passa. Nesse domingo, a mandatária do Palmeiras voltou a falar sobre a disputa dos times por títulos do Brasileirão e da Libertadores. Na fala, a presidente do time paulista tentou diminuir as conquistas do Flamengo e colocou a culpa no próprio clube. Falou o seguinte: claro que nós gostamos de ter conquistado os títulos, gostaríamos, né? O brasileiro esteve muito próximo, a Libertadores também. Infelizmente, por culpa nossa, não vou terceirizar a responsabilidade. Não perdemos para o nosso adversário, mas sim para nós mesmos, disse Leila Pereira em entrevista à Record News. É brincadeira, né? E aí o mesmo discurso do Abel já. Não perdemos para o adversário, perdemos para nós mesmos. Tá. Enfim, vamos agora falar de mercado da bola, porque tem bastante coisa importante acontecendo aí. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus.
que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos de mercado da bola aqui, começando com um assédio recebido aí pelo José Boto de alguns times europeus. O Fabrício Romano lá, o cara que traz normalmente notícia quente, notícia certa, falando que José Boto, diretor de futebol do Flamengo, está sendo monitorado por diversos clubes europeus após uma temporada histórica no rubro-negro. O português tem contrato até o fim de 2025 com o mais querido e ainda não definiu seu futuro no clube. Tá aí. Acho que muito por conta aí da quantidade e qualidade de jogadores que o Boto trouxe para o Flamengo, os títulos que acabaram vindo pro Mengão, tá deixando o Flamengo num holofote muito grande, em evidência muito grande no futebol mundial, e isso, é claro, acaba atraindo aí olhares de clubes interessados. Então, vamos ver como é que vai ser aí. Se vier time grande querendo tirar o Boto, é difícil competir com o salário, mas para mim o mais importante é que haja uma definição, justamente para seja o Boto ou um outro diretor de futebol poder seguir nas negociações. Vamos ver, vamos acompanhar. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Ai, tosse chata. Ainda é da gritaria de sábado no jogo, tá? Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de Juninho Pepeca, Juninho X, que saiu a notícia no sábado de que ele foi vendido para o Pumas do México. E depois disso, outros veículos vieram noticiando também, confirmando essa venda do Juninho. O Juninho, depois do jogo contra o Pyramids, foi questionado sobre essa possível venda e ele não falou nada. Ficou quieto, todo mundo ainda falando muito pouco sobre o assunto, um silêncio aí pairando, o que indica um fundo de verdade. Então, a informação que eu tenho é que de fato tá fechado e o anúncio só é questão de tempo, eles não vão anunciar isso durante o Mundial, mas Juninho está vendido para o Pumas do México por 5 milhões de euros aproximadamente. Até Vene Casagrande também já trouxe essa praticamente confirmação aí da venda do Juninho. Comenta aí se você acha que o Flamengo deveria ter vendido de fato o Pepeca ou se acha que ele deveria ter novas oportunidades nesse ano. Eu acho que foi um achado conseguir alguém para pagar a mesma coisa que o Flamengo pagou. Então, teria que vender mesmo. Acho que o Flamengo fez certíssimo e tem que ir atrás de novos atacantes, porque agora tem que vir o atacante reserva do Pedro para disputar a posição com ele ali e talvez até mais um atacante móvel ali para a posição centralizada no ataque do Flamengo. Comenta aí sua opinião, se você acha que deveria de fato ter sido vendido e se você concorda comigo que tem que vir pelo menos mais uns 2 jogadores ali de ataque, um mais centroavante mesmo, fixo, e outro cara mais móvel ali. Vamos ver como é que vai ser aí nesse sentido. E a próxima notícia tem a ver com isso, porque tem a informação de que o Flamengo tem os valores definidos para a contratação de Tati Castellanos, já definiu o valor da próxima proposta que vai ser feita agora nessa janela, já fez ali uma conversa com o staff do jogador, conversa com a diretoria, já determinaram aí quais vão ser os parâmetros dessa próxima investida na Lazio, né? Porque com o jogador, como eu venho falando, é um fator um pouco mais tranquilo de acerto salarial, porque já existe uma conversa bem mais avançada, porém com a Lazio ainda depende dessa investida e do aceite da Lazio para que haja de fato a venda, né? E o valor deve girar em torno aí dos 28 a 30 milhões de euros,
não vai ser numa paulada só, vão ter ali algumas nuances, algumas variáveis, que o valor pode chegar nesses 28, porém, a proposta ainda não está feita porque o José Botto está aguardando definir essa situação dele aí da renovação, se vai ficar, se não vai, para só depois que tiver a definição ele viajar para a Itália, porque ele quer fazer essa nova rodada de negociações pessoalmente. Provavelmente ele não deve ter sentido tanta tração, assim, tanta positividade no sentido de otimismo de fechar com as negociações sendo feitas de forma remota. Então ele vai até a Itália para fazer essa segunda rodada de negociações diretamente com a diretoria da Lazio, mas ainda depende desse acordo com ele, entre Flamengo e José Botto, para renovação. Qualquer novidade que a gente tenha sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês. Beleza? Lembrando mais uma vez, YouTube Shopping, passando um monte de produto legal do Mengão aqui na tela. Clica, escolhe o seu produto, pode ser o que está na propaganda ou qualquer outro produto do Mercado Livre, da Shopee, da Netshoes e da Magalu, desde que você entre pelo meu link, você comprando me dá uma moral muito grande aqui no canal, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!